Mary Cooper. Nosso primeiro caso para o Too Close to Home deste mês vem de nossa patrona Claire Douglas, que escolheu a cidade de Thirsk, na Inglaterra. Uma pequena cidade mercantil localizada em North Yorkshire, Thirsk tem uma pequena população de cerca de 5.000 habitantes e é mais conhecida pelo caso do corpo de Sutton Bank, uma investigação Jane Doe que já cobrimos em um episódio de Detetive de Casos Frios. Expandindo nossa busca para o resto do condado, encontramos um caso histórico pouco conhecido e trágico de Middlesbrough nos anos 1800. Mary Cooper tinha só 8 anos em 1884. Uma criança feliz, ela morava com seus pais e 2 irmãs na rua Waterloo, número 66. Em 21 de junho, ela foi brincar de esconde-esconde com suas irmãs no Parque Albert, a apenas 5 minutos de sua casa. Uma criança de olhos azuis e cabelos loiros, Mary estava vestindo um de seus trajes favoritos naquele dia de verão, um gorro vermelho e um longo vestido azul florido. Suas irmãs retornaram para casa na hora do almoço, mas Mary não, apesar de seus pais não se preocuparem, acreditando que ela brincava com amigos. No entanto, quando ela não voltou para o jantar, eles ficaram alarmados e começaram a procurar, acompanhados por amigos, outros membros da família e moradores preocupados. Ainda assim, não havia sinal de Mary. No dia seguinte, a polícia foi informada sobre o desaparecimento da criança. Enquanto os trabalhadores do Parque Albert dragavam os lagos, a polícia organizava buscas a pé, vasculhando a área em busca de qualquer evidência da menina de 8 anos. Mas, mais uma vez, eles não encontraram nada. Foi 2 dias depois, em 24 de junho, que 2 garotos locais se depararam com uma cena horrível no parque, o corpo de Mary Cooper. Sua garganta havia sido cortada e o sangue estava em suas roupas, seu boné vermelho puxado sobre o rosto. Os garotos jogavam cricket quando a bola caiu na vegetação de uma colina chamada Belmount, a 50 metros do lago superior. A área já havia sido vasculhada e os garotos aterrorizados rapidamente deram o alarme. Enquanto a polícia investigava, descobriram que Mary havia sido agredida. Seu rosto estava ensanguentado. O PC Douglas Edward foi o primeiro policial a chegar no local e ficou compreensivelmente traumatizado pelo que viu. Ele levou Mary para a casa de seus pais. Ao mesmo tempo, a mãe de Mary estava voltando para casa em um bonde de Newport após outra busca infrutífera. Foi aqui que ela ouviu uma conversa na qual a descoberta do corpo de sua filha foi discutida. Nos dias seguintes, um canivete enferrujado com cabo branco foi encontrado no parque. Vestígios de sangue nele e o estilo da lâmina confirmaram que era a arma do crime. Nas semanas seguintes, a polícia fez algumas prisões, mas nenhuma de suas pistas deu certo. Primeiro, 2 homens sem teto foram presos pelo crime. Eles se tornaram suspeitos quando foram vistos rasgando suas roupas sem motivo aparente. Contudo, os 2 homens foram inocentados e libertados, pois estavam a 80 milhas de distância durante o crime. O segundo suspeito, no caso, era um homem que os jornais da época descreveram como, cito, um inadaptado meio idiota. Ele foi preso em julho, mas acabou sendo libertado quando uma testemunha corroborou seu álibi. Investigadores desesperados, pressionados para encerrar o caso, recorreram à Scotland Yard para assistência em um beco sem saída. Detetives de Londres trouxeram um famoso cão, farejador com eles, na esperança de que ele encontrasse mais pistas. O cão de caça Morgan já havia ajudado a polícia a encontrar um barbeiro procurado por um assassinato em Lancashire. Infelizmente, Morgan não conseguiu fornecer às autoridades policiais nenhuma nova informação. 2 anos se passaram e o agressor de Mary ainda estava à solta. Em 1886, outro homem mentalmente doente foi preso e posteriormente libertado. O Conselho Municipal
de Middlesbrough, ofereceu uma recompensa de 100 libras para qualquer pessoa com informações que levassem a uma prisão e condenação. 100 libras em 1886 é o equivalente moderno a cerca de 13.300 libras hoje. No entanto, a recompensa nunca foi reclamada e ninguém jamais foi acusado ou condenado pelo assassinato de Mary. O assassino do Monte Bell nunca foi identificado. Após sua morte, os moradores locais começaram a acreditar que a área era assombrada. De acordo com a lenda local, se você parar perto do Morro Bell, ao anoitecer, ouvirá sinos tocando em memória de Mary. Mary foi enterrada em 26 de junho de 1884. Centenas de enlutados alinharam-se nas ruas para prestar suas homenagens à garota cuja vida foi tirada cedo demais e a sua família enlutada. Ela está enterrada em um canto do cemitério de Linthorpe, onde sua lápide ainda está de pé. Natalie Pierman. Nossa próxima localização de caso, escolhida por nossa patrona Claire Campbell, é a cidade de Norwich, na Inglaterra. Localizada no condado de Norfolk, Norwich é preenchida com belos edifícios históricos, ruas de paralelepípedos, casas Tudor e possui 33 igrejas medievais. No entanto, o mais notável para os fãs de crimes é que Norwich é o cenário de um dos assassinatos mais horríveis do Reino Unido. Natalie Jane Pierman teve os primeiros 14 anos de vida regulares e sem grandes acontecimentos. Ela morava na cidade costeira de Mandersley com seus 2 irmãos, seu padrasto Chris e sua mãe Lynn. Descrita como uma garota artística com amor por cavalos e balé, ela decidiu mais tarde que, como adulta, gostaria de viajar e talvez até mesmo se juntar à Força Aérea Real. Porém, a vida de Natalie mudou abruptamente quando seu padrasto perdeu o emprego e a família passou por dificuldades financeiras. Por volta dessa mesma época, a jovem de 14 anos começou a se comportar mal e se envolveu com a turma errada. Enquanto seus pais lutavam para controlá-la, enquanto se esforçavam para se manter financeiramente, Natalie continuou a se rebelar e começou a usar drogas. Eventualmente, ela acabou em um abrigo. Seu tempo em cuidados parece não estar documentado e é mencionado apenas brevemente em artigos e documentários sobre seu caso. Para manter um teto sobre sua cabeça, Natalie, com apenas 16 anos, entrou no mundo do trabalho sexual. Ela contou aos amigos sobre como estava ganhando muito dinheiro e vivendo luxuosamente, e apesar dos perigos associados ao trabalho, ela parecia feliz com o dinheiro que estava trazendo e a liberdade que isso lhes permitia. Inicialmente, Natalie usou o trabalho sexual como meio de ganhar um pouco de dinheiro extra de vez em quando para financiar seu uso de drogas, mas rapidamente isso se tornou sua única fonte de renda e ela trabalhava na maioria dos dias, usando os nomes Maria e Vicky. Natalie foi vista viva pela última vez na quinta-feira, 19 de novembro de 1992. Após sua morte, as autoridades conseguiram montar uma pequena linha do tempo de sua última noite. Ela foi buscada por um cliente e levada a Whitlingham, um pequeno vilarejo a 3 milhas de Norwich. Ela foi deixada em segurança no distrito da Luz Vermelha antes de ser buscada por um segundo cliente com quem ela voltou para a casa dele. Novamente, Natalie foi levada de volta para sua área de trabalho. Ela foi vista pela última vez por volta da 1 da manhã, do lado de fora do Ferry Boat Inn, um pub na rua King. Apenas algumas horas depois, às 3h50 da manhã do dia 20 de novembro, um motorista de caminhão viu o corpo sem vida de uma garota deitada em um acostamento na Ringland Road, nos arredores de Norwich, a cerca de 15 minutos de carro do distrito da Luz Vermelha, onde Natalie trabalhava. A polícia foi rápida em chegar ao local e isolar a área. O corpo, nu da cintura para baixo, foi identificado como sendo de Natalie Pierman, de 16 anos. A causa da morte foi estabelecida como asfixia
Amostras forenses revelaram que ela tinha sêmen em seu corpo e em sua roupa íntima de 3 pessoas diferentes, e um perfil de DNA foi criado e carregado no Banco de Dados Nacional de DNA. As autoridades esperavam que isso levasse ao assassino da adolescente. Ao longo da investigação, foram coletadas 700 amostras de DNA masculino e 4.000 pessoas foram entrevistadas. No entanto, apesar deste enorme esforço, o caso de Natalie permanece sem solução. Seus 2 clientes, na noite de 19 de novembro, foram rastreados e eles ajudaram a polícia a construir uma linha do tempo dos eventos. No entanto, a terceira amostra encontrada no corpo da jovem de 16 anos não foi identificada. As autoridades acreditam que essa amostra era de um homem que teve relações sexuais com Natalie entre 1 da manhã e 3h45 da manhã, e esse indivíduo não identificado é o principal suspeito no caso. Os investigadores têm várias teorias diferentes sobre a morte de Natalie. O fato de ela ter sido deixada à vista levou alguns a suspeitar que ela foi morta acidentalmente por um cliente e descartada em pânico, enquanto outros especularam que ela foi deixada lá, com confiança, por alguém que já havia matado antes. A área em que seu corpo foi encontrado não era bem conhecida, mesmo para os locais, e era frequentada principalmente por pessoas envolvidas em dogging. Não está claro se Natalie foi morta na área ou se era simplesmente um local de despejo, embora geralmente seja considerado pelos detetives como o local do crime. Alguns também questionaram se ela foi morta por seu cafetão e deixada ao ar livre, como um aviso para outras profissionais do sexo. No entanto, sem mais evidências ou uma confissão, não está claro qual é a teoria correta. Curiosamente, 36 horas antes de seu assassinato, Natalie visitou seus pais, com quem mal tinha visto desde que entrou em cuidados. No entanto, a jovem de 16 anos não estava lá para se reconciliar. Ela queria sua certidão de nascimento para solicitar passaportes. Quando sua mãe disse que um passaporte levaria algumas semanas para ser obtido, Natalie disse que ela não tinha esse tipo de tempo. Não se sabe se a adolescente tentava fugir do país por medo, se recebeu proposta para trabalhar como mula de drogas ou se um cliente ofereceu levá-la para o exterior. O criminologista escocês David Wilson, que trabalha como professor de criminologia na Universidade da cidade de Birmingham, tem sua própria teoria. Wilson já trabalhou como diretor de prisão e agora se especializa em serial killers. Ao longo de sua carreira, ele trabalhou com várias forças policiais diferentes no Reino Unido e até apareceu em um documentário sobre Natalie, que foi criado pelo jornalista investigativo irlandês Donald McIntyre. Wilson afirmou em várias ocasiões sua crença de que Natalie foi vítima de um serial killer chamado Steve Wright, uma teoria que foi examinada pelas autoridades. Wright, que foi apelidado pela mídia de estrangulador de Suffolk e o estripador de Ipswich, está atualmente cumprindo prisão perpétua pelo assassinato de 5 trabalhadoras sexuais em Ipswich ao longo de 10 dias em 2006. Como a maioria dos serial killers começa a cometer seus crimes antes dos 30 e poucos anos, e Wright tinha 48 anos na época de sua série de assassinatos, ele ainda está sob investigação. Muitos especialistas acreditam que os assassinatos de 2006 não foram os primeiros dele, e de forma arrepiante, na década de 80, ele era o proprietário do Ferryboat Inn, onde Natalie foi vista viva pela última vez. Embora o DNA dele tenha sido comparado com o DNA no corpo de Natalie, os resultados foram inconclusivos. David Wilson observou que o teste de DNA, como o conhecemos hoje, estava em sua infância nos anos 90 e provavelmente valeria a pena comparar as amostras novamente. A polícia de Norfolk pediu informações no 25º aniversário da morte de Natalie e recebeu cerca de 45 chamadas na primeira semana. Em 2018, 5 homens que se pensava poder estar envolvidos com o crime foram identificados e descartados. O caso está parado desde então.
Se você tiver alguma informação sobre o assassinato de Natalie, pode entrar em contato com a polícia de Norfolk no 0195 34 245 20. Você também pode ligar para o Disque Denúncia no 08005 55111. Im Young Choi, passando para o nosso terceiro caso, este é do nosso patrono, Tom Stroming, que escolheu a aldeia de Franklin Square, no condado de Nassau, Nova York. Embora não tenhamos conseguido localizar um caso nesta área específica, encontramos um caso pouco conhecido, a apenas 15 minutos de distância, na vila de New Hyde Park, no condado de Nassau. Nascido em 27 de março de 1978, no sul da China, Im Young Choi emigrou com sua família para os Estados Unidos da América em 1988. A família se estabeleceu em New Hyde Park, pois já tinha parentes na área. Im, que era conhecido como Jimmy para seus amigos, rapidamente aprendeu o idioma inglês. Em 26 de agosto de 1998, Im, de 20 anos, foi visto pela última vez por volta das 8h30 da manhã por sua irmã, que passou pelo seu quarto e o viu dormindo, pois a porta estava aberta. Os pais dos irmãos estavam na Austrália, visitando a família na época, o que tornou incerto o momento exato em que Im desapareceu. Sua irmã saiu de casa naquela manhã e nunca mais o viu, e não havia testemunhas para indicar a que horas Im deixou sua casa. No geral, poucos detalhes estão disponíveis no caso. Não se sabe se Im tinha um carro e, se tinha, se o teria levado quando saiu de casa naquele dia. Também é desconhecido se ele levou algum pertence consigo. Im é estudante do terceiro ano da Universidade Stony Brook, uma instituição pública no leste de Long Island. Ele ainda não havia declarado sua especialização, mas disse à família que ia bem nos estudos. Durante o verão, enquanto estava em casa com a família, ele participou de 4 unidades de aulas de verão para a escola. A família descreveu o jovem de 20 anos como um homem introvertido e quieto, com poucos amigos íntimos e sem parceiro conhecido. Ele nunca teve problemas com ninguém e parecia ser ele mesmo nos dias antes do seu desaparecimento. Sua família não acreditava que ele fugiria de casa. O semestre de verão de Stony Brook terminou 2 dias depois que Im desapareceu. Alguns dias depois, sua família recebeu uma carta da universidade que revelou que o jovem de 20 anos havia sido expulso por não manter um desempenho acadêmico adequado. Existem poucas teorias disponíveis no caso de Im, dado a falta de informações e exposição, mas detetives online especularam que talvez o estudante tenha tirado a própria vida após enfrentar dificuldades acadêmicas. Ele pode ter enfrentado dificuldades devido à sua má saúde mental, ou ela pode ter sido afetada negativamente por seu baixo desempenho escolar. Como a universidade fica a cerca de 40 milhas da casa de Im, foi teorizado que ele pegou um trem nessa direção geral e desceu em algum lugar ao longo do caminho, e seu corpo simplesmente nunca foi encontrado. Um detetive de poltrona apontou para um caso em que um corpo foi encontrado em uma área fortemente arborizada em Long Island em 2004 e estimou-se que estava lá desde a década de 80. As esperanças da família foram brevemente renovadas em 2011, quando vários corpos foram encontrados nas áreas de Gilgo e Oak Beaches, em Long Island. Agora associado ao serial killer de Long Island, as autoridades pensaram na época que um dos corpos, que pertencia a um indivíduo não identificado chamado John Doe 8, possivelmente era Im. No entanto, o DNA confirmou que o corpo não era dos estudantes. John Doe número 8 ainda não foi identificado. Os pais de Im ainda moram na mesma casa, na esperança de vê-lo novamente. Im Young Choi foi visto pela última vez às 8h30 de 6 de agosto de 1998. Ele é um homem asiático de ascendência chinesa, com cabelos pretos, olhos castanhos e 1,78 de altura.
Quando foi visto pela última vez, pesava 63 quilogramas e usava óculos. Ele era conhecido pelo apelido Jimmy e, se ainda estiver vivo, teria 43 anos. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Im, pode entrar em contato com o Centro de Pessoas Desaparecidas do Estado de Nova York no número 1-800-346-3543 ou com o Departamento de Polícia do Condado de Nassau no número 5165-738800. Ruby Eckers. Nosso penúltimo caso, este mês, vem da histórica cidade de Sherman, no Texas, uma localização escolhida por nossa patrona, Heather Allen. Com uma população de menos de 45 mil, Sherman é a casa de um dos parques de vida selvagem mais bonitos do estado. O Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Hagerman e vários museus fascinantes. É também onde ocorreu o estranho caso de Ruby Eckers. Ruby, uma mulher de 75 anos, morava no Centro de Enfermagem Sherman, em janeiro de 1986. No entanto, esta não era a casa permanente de Ruby. Seus entes queridos a descreveram como uma mulher independente que, embora tivesse começado a sofrer breves momentos de confusão, não estava seriamente incapacitada. Ruby estava morando temporariamente na casa de repouso enquanto se recuperava de um ombro deslocado, uma lesão que sofreu em sua casa. Ela morava na instituição há cerca de 2 meses antes de desaparecer. Em um dia frio, mas ensolarado de janeiro, Ruby se aproximou da estação de enfermagem no centro e pediu que seus pontos fossem removidos. Antes de seu desaparecimento, a senhora de 75 anos cortou o dedo tão profundamente que precisou de pontos. A enfermeira informou que auxiliaria Ruby assim que concluísse o atendimento atual a outro paciente. 15h10 depois, a enfermeira foi ao quarto de Ruby para ajudá-la. No entanto, a senhora de 75 anos não estava lá. Sua dentadura e óculos estavam deitados na mesa de cabeceira, enquanto o pullover que ela sempre usava, independentemente de estar dentro ou fora de casa, havia sido cuidadosamente dobrado e deixado na cama. Nas semanas seguintes ao desaparecimento de Ruby, seus amigos e familiares a procuraram desesperadamente. Eles foram acompanhados por moradores preocupados, bem como autoridades policiais nos níveis municipal, estadual e condado estavam envolvidos na caçada humana e todos os policiais de Sherman foram enviados para ajudar na busca, incluindo aqueles na reserva. A busca começou dentro e ao redor do Parque Baker, mas se espalhou a partir daí nos dias seguintes. Um helicóptero foi usado para ajudar na inspeção de um leito de riacho próximo, enquanto os buscadores, a pé, vasculhavam suas íngremes margens. Apesar de todas as suas tentativas, nenhum vestígio de Ruby foi encontrado. Apesar das dicas recebidas pela polícia de Sherman, nenhuma se concretizou. Menos de um mês após seu desaparecimento, o caso esfriou. O neto de Ruby, Daniel, continua procurando por respostas. A senhora de 75 anos gostava de sair para caminhar e era bem conhecida no bairro, em parte porque passou grande parte de sua vida administrando uma lavanderia local. A família acreditava que se alguém tivesse visto Ruby, a teria reconhecido imediatamente. Segundo Daniel, a família havia almoçado com sua avó no dia do seu desaparecimento. Depois eles saíram para ir a um funeral. Ao retornarem, souberam que ela estava desaparecida. Além disso, Daniel disse ao Herald Democrat que a equipe do lar de idosos foi instruída a não falar com a família. Nas semanas seguintes ao desaparecimento de Ruby, sua família recebeu várias ligações anônimas estranhas que diziam que a idosa de 75 anos havia morrido na casa de repouso devido a uma overdose acidental do medicamento antipsicótico Thorazine. O interlocutor explicou que a casa de repouso havia se desfeito do corpo dela, mas não disseram exatamente o que aconteceu com ele ou onde foi enterrado.
As informações que o interlocutor deu nunca foram confirmadas e o próprio interlocutor nunca foi identificado. Embora o caso dela tenha sido amplamente esquecido pela mídia, um artigo de 2010 do Herald Democrats colocou-o novamente em evidência. O relatório apresentou as palavras de um sargento aposentado da segurança pública que disse: "Você não pode desistir. Nós só queremos descobrir o que aconteceu com ela." Apesar deste apelo renovado por informações, o caso permanece sem solução. Ruby Akers tinha 75 anos na época de seu desaparecimento em janeiro de 1986. Curiosamente, a data exata do seu desaparecimento é desconhecida. Sua página no Projeto Charlie e outros artigos sobre o caso afirmam que foi em algum momento de janeiro. Além disso, sua data de nascimento não está listada e sua altura e peso são desconhecidos. Ruby é uma mulher branca que usava dentaduras e óculos, embora ambos tenham sido encontrados em seu quarto. Ela foi vista pela última vez usando uma camisa verde e vermelha e calças verdes. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Ruby Akers, pode ligar para o Departamento de Polícia de Sherman no número 903-8927-290. Richard Sikorsky. Nossa última localização de caso este mês vem do nosso patrono Law, que escolheu a cidade de Morristown, em Nova Jersey. Conhecida como a capital da Revolução Americana, Morristown é lar de cerca de 20 mil pessoas e é talvez mais notável pela preservação de vários locais que foram importantes durante a Guerra Revolucionária Americana, incluindo Jockey Hollow e a Ford Mansion. Esta última foi a casa de George Washington, entre outros, durante a guerra. Embora menos conhecida por seus crimes violentos, Morristown é o lar de alguns dos casos não resolvidos mais duradouros de Nova Jersey. Richard Sikorsky tinha 27 anos, quando foi encontrado morto em seu apartamento no subsolo, na Avenida Western, número 23, na segunda-feira, 11 de agosto de 1980. O senhorio entrou na casa para checar problemas de encanamento, mas se deparou com um jovem inquilino sem camisa. Havia algum sangue nas paredes à altura da cintura, o que levou os investigadores a acreditar que o jovem tinha cambaleado pela casa antes de desabar. Richard cresceu no município de Clark, Nova Jersey. Por todas as contas, ele teve uma infância comum e abandonou a Arthur Johnson Regional High School no último ano, optando por se alistar na Marinha. Após ser dispensado honrosamente, Richard se mudou para Morristown no outono de 1979. Inicialmente, ele morava em um quarto alugado no Young Men's Christian Association, na Washington Street, mas um incêndio destruiu parcialmente as acomodações. Ele então passou um breve período na 245 South Street antes de se mudar para seu apartamento na Western Avenue. Em 1º de agosto de 1980, seu pai notou que Richard não dirigia e seu novo apartamento era muito mais perto de seu local de trabalho. Richard não tinha antecedentes criminais e estava matriculado em um programa de treinamento administrativo com a Administração de Treinamento de Emprego do Condado de Morris. No entanto, ele não tinha ido ao trabalho na semana antes de sua morte. De acordo com seu pai, George, Richard estava se sentindo deprimido nas semanas antes de sua morte e parecia ter medo de ficar em seu apartamento. Ele, supostamente, queria voltar para casa, para seus pais no fim de semana do dia 16, que foi 5 dias depois que ele foi encontrado morto. Mas seu pai havia dito para ele esperar até o próximo fim de semana. George disse ao Daily Record, ele não era ele mesmo desde que se mudou em 1º de agosto. Algo estava perturbando ele. Sabíamos que ele tinha medo de ficar lá quando Richard se mudou para o apartamento na Avenida Western. Não havia telas de janela. Pouco antes de morrer, o jovem de 27 anos instalou meias telas. Todas as noites, antes de ir para a cama, Richard retirava as telas e trancava as janelas.
Enquanto George não sabia por que seu filho não estava no trabalho, ele disse que Richard passava muito tempo falando sobre a segurança nas portas de seu apartamento. Richard morreu de um hematoma subdural, que é uma condição em que o sangue se acumula entre o crânio e a superfície do cérebro. Porém, essa não foi sua única lesão. Ele tinha contusões na cabeça, 2 olhos roxos, um lábio cortado, um nariz sangrando e hematomas nos tornozelos, joelhos, ombros e nádegas. As autoridades notaram que os hematomas em seu corpo eram simétricos, o que os deixou perplexos por vários dias após a descoberta do corpo. Dr. Ernest Tucker, o médico legista adjunto do condado de Morris, determinou que Richard havia sido espancado até a morte, provavelmente cerca de 48 horas antes da descoberta do corpo. Os investigadores teorizaram que ele conseguiu chegar em casa antes de morrer, pois não havia sinais de perturbação na casa. Possivelmente apoiando ainda mais essa teoria, é que quando o corpo de Richard foi encontrado, as telas traseiras sobre suas janelas estavam no lugar e sua porta havia sido trancada por dentro. A falta de sinais de arrombamento sugere que o assassino possuía uma chave ou que a vítima, de 27 anos, o deixou entrar voluntariamente. Embora, novamente, a única evidência real no local era o sangue nas paredes. Não está claro quanto sangue havia. O médico legista do estado, então, revela que havia indicações de que ele estava, citando, amarrado por dispositivos sexuais antes da morte, levando à teoria de que a morte de Richard foi um caso de bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo que deu errado, ou que ele havia sido abusado sexualmente antes da morte. Como resultado dessa teoria, suas fotos de autópsia foram enviadas para um médico legista em São Francisco que tinha experiência com crimes sexuais. Uma reportagem de 29 de agosto afirmou que este legista confirmou que Richard realmente havia sido abusado sexualmente antes de sua morte. No entanto, isso não abriu o caso para as autoridades. Não apenas Richard ainda era relativamente novo na cidade, mas ele era conhecido por ser reservado e tinha poucos amigos, o que dificultava para as autoridades determinar o que havia acontecido nos dias antes de sua morte. Na semana seguinte ao assassinato, cerca de uma dúzia de conhecidos e parentes foram entrevistados, mas nenhum suspeito ou pistas sólidas surgiram. Após terem acesso aos seus registros psiquiátricos, as autoridades determinaram que o jovem de 27 anos havia começado a experimentar sexo com outros homens. Eles também descobriram que ele frequentava um restaurante que era conhecido por ser um ponto de encontro para membros da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer plus, embora o estabelecimento não atendesse especificamente a essa comunidade. O dono do restaurante disse aos repórteres que Richard estava sempre sozinho e sempre saía sozinho. Ele nunca mencionou amigos e, pelo que notei, não machucaria uma mosca. Mais uma vez, essa informação não conseguiu impulsionar o caso para frente. 2 meses após o assassinato de Richard, em outubro de 1980, a polícia anunciou que o caso estava em um beco sem saída. Sem testemunhas, sem evidências, e o fato de que os investigadores não conseguiram localizar nenhum amigo próximo, as autoridades praticamente não tinham nada para prosseguir. Nunca foi estabelecido o que Richard havia feito no dia de seu assassinato ou nos dias que antecederam isso. George Sikorsky acreditava que seu filho conhecia quem o matou. Ele disse aos repórteres que planejava contratar um psíquico e ofereceu uma recompensa de $1.000 por qualquer informação que levasse a um suspeito e condenação no caso. Mas esse dinheiro nunca foi reclamado. O caso de Richard Sikorsky ainda está sem solução. Se você tiver alguma informação sobre o assassinato dele, pode entrar em contato com o escritório do promotor do condado de Morris no 973-285-6200. E aí estão os fatos. Obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e parabéns especiais aos vencedores do sorteio deste mês.
boa sorte aos participantes do sorteio da próxima semana. Para participar, confira nosso Patreon no link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.